Shabbat Shalom, irmãos. Nós fizemos uma pequena modificação no serviço para que a Torá pudesse permanecer aberta no meio de nós, porque não é nada da cabeça nossa, não é nada de modificação nossa, é simplesmente porque o Eterno pediu para nós orarmos algumas palavras nessa manhã e Ele nos ordenou, colocou em nosso coração que assim fizesse com ela aberta no meio de nós. Então ela vai permanecer aqui, aprove ao Eterno que seja no dia de hoje, e nós estaremos estudando e ao mesmo tempo lendo as palavras ao qual o Eterno estabeleceu para que nós orássemos. Somente por isso ela estará aqui hoje no meio de nós. Então logo depois nós estaremos guardando a Torá, fazendo todo o serviço de encerramento pela manhã. Amém? E eu lembrei agora, Francisco, aí sentado, enquanto você orava, que no Salmo 119, lá no verso 130, ele diz assim que a exposição da palavra do Eterno dá luz. Então que ela possa ser uma luz para nós nessa manhã. E ele diz assim que ela dá luz porque ela dá entendimento ao simples. E que nós possamos, dentro da nossa simplicidade, ter o entendimento daquilo que o Eterno estabeleceu para nós. Eu coloquei isso aqui para não ajudar, mas eu acho que vai dar para abrir a Bíblia aqui, junto com a Torá. A porção dessa manhã, o Francisco já iniciou a leitura, ela está na 21ª porção, Kitzá. Então levarás. Ela encontra-se em Êxodo, no capítulo 30. O Francisco fez uma leitura longa aqui para nós, e nós podemos acompanhar com a leitura da nossa Bíblia. E vai até o capítulo 34, do verso 35. Perdão, irmãos. A porção dessa manhã, então levarás. A Paraxá inicia aqui já, irmão, com um processo aqui, um processo de conclusão do Mishkan. Você vai ver aqui que dentro do projeto Mishkan encontra-se a última contribuição sugerida por Adonai, que está aqui no capítulo 30, no verso 11, quando ele manda trazer uma gratificação aos filhos de Israel. Então ela inicia com esse projeto do projeto do Mishkan já em conclusão. Então levarás. A pergunta da porção então levarás. A pergunta que se faz nessa manhã é quem vai levar os utensílios do tabernáculo. Nós aprendemos que em Êxodo capítulo 19, o Eterno estabeleceu a nação de Israel como uma nação sacerdotal, a qual ela vai levar todos esses utensílios aqui estabelecidos, todos os oráculos aqui estabelecidos em Gênesis no capítulo 30, que ela seria a nação responsável, um privilégio para a nação de Israel, em levar todos esses utensílios. E a porção dessa manhã diz, então levarás. Quem vai levar o tabernáculo? Quem vai levar os seus utensílios? E aqueles que correspondem, irmãos, a uma condição já estabelecida aqui na Torá por Adonai. Nós já lemos essa condição, que é o início do projeto lá do Mishkan. Eu gostaria que você fosse lá em Êxodo capítulo 25, para você ver ali que ele já estabelece ali quem é que vai levar os utensílios de Adonai. Quem tem condição para levar os utensílios do Mishkan, do tabernáculo. Capítulo 25 de Êxodo, no verso 2, diz assim. Eu estou em Deuteronômio. No capítulo 25, verso 2, ele já fala assim: fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Nele tomareis a minha oferta. Esse já é o princípio que ele vai legitimar nessa porção, de quem é que vai carregar os utensílios, de quem será a responsabilidade dos tabernáculos. O apelo aqui de Adonai é para a generosidade do povo. Diz assim, fala aos filhos de Israel
que eles, verso 2, tomem para mim uma contribuição. Tomareis minha contribuição de todo homem de coração gratificador, aquele que tem um coração disposto a doar, a dar. É esse que vai responder ao chamado. Quem levarás? Quem levarás os utensílios? O salmista, no Salmo 24, quando nós estamos recebendo o Shabat, nós oramos e ele diz assim, ele toma este mesmo questionamento e diz assim, quem subirá ao monte do Eterno? É o mesmo questionamento, irmãos. Quem estará no seu santo lugar? E o próprio salmista, no Salmo 24, ele responde, aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, o seu ser à vaidade, e nem jura enganosamente. E ainda lá no capítulo 15, no verso 1, o salmista diz, Eterno, quem habitará no seu tabernáculo? Esse é o questionamento dessa porção. Quem levará os utensílios? Quem vai estar apto a levar os utensílios? O profeta Isaías, agora eu quero que você vá lá no capítulo 33 comigo. Ele vai anunciar um tratado aqui, um tratado de amor, irmãos. Do servo para com o seu Elohim. Um amor de habitação, o lugar que ele quer habitar. O profeta aqui, no capítulo 33, deixa eu ir lá. Ele vai declarar o seu amor à habitação. É um tratado aqui. Capítulo 33 diz aí, a partir do verso 14. Você vai ver que coisa linda é esse tratado aqui de amor. O verdadeiro amor à habitação de Adonai. A partir do verso 14 ele diz assim, ó. Os pecadores de Sião se assombram. O tremor surpreende os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará diante da face de Adonai? E nós cantamos aqui, se eu não me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a nossa língua se apegue ao paladar, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Agora, se eu habitar na face do Eterno, o fogo consumidor, aquele que vem para purificar o meu e o seu pecado, ele fala aqui, ó, quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Aí ele responde, o que anda em justiça, aquele que pratica a justiça, esse que não somente tem um coração gratificador, aquele que está disposto a fazer a obra de Adonai, mas aquele que está disposto a obedecer a ordem estabelecida. A ordem estabelecida. E aquele que anda em justiça e fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões e que sacode das suas mãos, irmãos, todo o suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Aquele que não se entrega, irmãos, a nenhum tipo de vaidade, shal, em hebraico, que é vaidade. Shal. O mesmo Salmo 119 que nós estamos lendo diz assim, ali há um princípio ali de ausência de vaidade, ausência de ganância, que ele diz ali bem assim, eu amo a Torá de Adonai mais do que ouro fino. Essa é a ausência de vaidade, é isso que o profeta clama aqui, aquele que arremete para longe de si qualquer ganho de opressão, que sacode das suas mãos todo suborno, todo dinheiro fácil, todo engano, aquele que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, da violência, e que fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, e as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, irmãos, e as suas águas serão certas. Essa é a promessa dada a Adonai por aqueles que respondem, quem levarás? E quem habitarás no seu santo lugar? E quem habitará no meu tabernáculo? O profeta vem e responde todas essas questões para mim e para você. Em Kitsá, irmãos, é legitimada aqui a contribuição de todo o coração gratificador. Vai lá para você ver. Porém, irmãos, ela vai exigir mais de que um coração gratificador, generoso. Ela vai exigir mais que um coração generoso. Aí ontem, a Rita falou assim, mas meu filho, um coração generoso, ele está apto para trabalhar, amém? Tá. Mas ele é somente voluntário. Ele precisa aprender a ouvir e obedecer a ordem estabelecida por Adonai.
Não, eu posso ser voluntário e querer fazer coisas da minha cabeça. Por isso que eu falei que quando a Torá está aberta aqui, não foi da minha cabeça, não foi da cabeça de um líder dessa congregação. O Eterno falou bem assim: orem com a Torá aberta no meio de vocês, para que haja o quê? Estabelecimento de justiça, para dar luz à palavra, para que ela possa trazer luz a nós e sabedoria aos simples. Então, olha lá, em Êxodo 30, você vai ver ali que o coração generoso é aquele que está livre para trabalhar. Mas um coração, que ele pede aqui, disposto a obedecer. Isto é, conforme a ordem do Eterno. Nisso se fará o resgate. É nisso que se fará o resgate do meu e do seu ser. Olha que coisa maravilhosa. Em ouvir a voz do Eterno, ter um coração disposto, e um coração disposto a obedecer. Nisso se fará o resgate. Vai ali para você ver. O início da porção. No capítulo 30, a partir do verso 11, você vê ali que aí vai concluir, vai fechar todo um projeto do Mexicano. Ele vai ser interrompido por minha e por sua causa, por meu e o seu pecado. Ele vai dar uma pausa aqui. Por que ele vai dar uma pausa? Por causa da urgência. Ele precisa vir julgar uma situação séria no meio da congregação, que é o pecado que estava iniciando ali. Adonai, ele fala para Moisés ali no capítulo 30, no verso 11, disse mais o Eterno a Moisés: quando fizer esse recenseamento, quando contares, quando fizer o arrolamento, fazer a listagem daqueles que vão trabalhar na guerra, na obra, ele diz assim, disse mais o Eterno a Moisés: quando fizer o recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Eterno o resgate da sua alma, bem próximo, o original diz assim, o resgate do meu ser, nefesh. Quando contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os arrolares. O resgate aqui é para que não haja morte. Vamos continuar a leitura. Isso dará, verso 13, todo aquele que passar ao arrolamento, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, que entende-se que é um meio shekel. Alguns estudiosos dizem que é aproximadamente 9 gramas de prata. Esse é o ciclo. A metade de um ciclo é a oferta ao Eterno. Verso 14. Todo aquele que entrar no arrolamento, de 20 anos para cima, dará oferta ao Eterno. Tem uma legislação, que eu não lembro agora, em Levítico, que fala da legislação de guerra. Ele fala assim, que todo aquele que tem 20 anos para cima está apto para a guerra, está apto para enfrentar a espada. Está apto para enfrentar a espada. Por isso que ele fala assim, eu não posso contar somente com aquele que tem um coração generoso, mas aquele que está apto a enfrentar a espada. Enfrentar a espada. Ele diz assim, olha, no verso 15, o rico não dará mais, nem o pobre dará menos de meio ciclo, quando derem a oferta ao Eterno, para fazeres expiação por vossas almas. Tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel, e o dará ao serviço da tenda da congregação. Será para a memória dos filhos de Israel, diante do Eterno, para fazer expiação pelas vossas almas. Amém. O termo resgate aqui, ao qual ele cobra aqui, uma pequena taxa para mim e para você, uma representatividade, no hebraico, é koper, e significa dádiva, é dádiva para obter um favor. É o resgate. É uma dádiva que eu e você recebemos, damos, uma dádiva que eu e você ofertamos para receber um favor de Adonai. É isso. O termo vem da raiz cobrir. Isso é importante. Por quê? Porque o termo diz que nós devemos ocultar. Significa o quê? Cobrir pecado. É uma expressão máxima de amor ao próximo. Que coisa maravilhosa. Cobrir pecado. Adonai vai cobrir o seu e o meu pecado, quando Ele assim nos resgatar. Essa é uma dádiva de amor de Adonai para comigo. É uma dádiva de amor entre nós, irmãos. Lá no livro de 1 Pedro, ele fala muito bem isso. Que o amor ao próximo, quando eu amo, não é esse amor de novela não, nem amor de romance. É aquele amor forte como a morte.
O amor forte, um amor que eu vejo meu irmão morrendo e corro para socorrê-lo. Eu não tenho um coração somente gratificador, eu tenho um coração apto a obedecer. É um amor forte como a morte. Lá em 1 Pedro ele fala que o amor ao próximo cobre uma multidão de pecados. É isso você fazer, resgatar da morte aquele que precisa. Fazer-se perdoar, amém? Fazer-se perdoar. Então é ocultar, cobrir pecado. O pecado, irmãos, demanda uma reparação imediata. Por isso que Adonai vai suspender aqui as orientações aqui do Mishkan, porque o pecado demanda de uma reparação imediata, para que eu e você não venhamos morrer, irmãos. Um preço a ser pago para livrar o meu e o seu ser da morte. Ele diz uma taxação aqui única, mei shekel. Uma taxação única, tanto para o pobre quanto para o rico. Por quê? Porque diante de Adonai nós somos iguais. Eu não posso socorrer o doutor A, porque ele é doutor, e deixar morrer aquele simples que está lá suplicando, porque ele é simples. Eu não posso fazer distinção de pessoas. É isso que Adonai está ensinando aqui quando ele fala em resgate. Ele olha para o meu e o seu ser. Elohim utiliza de alto recurso, irmãos, para nos resgatar. Ele utiliza-se de alto recurso para nos resgatar. Eu gostaria que vocês fossem lá no profeta Oséias, irmãos. Ele diz assim, ali é um clamor do profeta, e eu fiquei essa madrugada pedindo ao Eterno sabedoria para essa palavra. Porque lá no capítulo 13 de Oséias, fala comigo, irmãos. Eu falei, Senhor, eu preciso entender isso. Eu preciso entender da tua palavra, porque eu preciso obedecer. Por isso que ela está aberta no meio de nós para dar sabedoria, irmãos. Trazer luz, entendimento. Não é porque é comigo não, pode ser com qualquer um de vocês, irmãos. O profeta Oséias fala assim, eu remirei com violência do inferno, ele fala. Ele vai resgatar da morte. Lá Oséias capítulo 13, vamos ler a partir do verso 5, nós vamos ler algumas palavras, irmãos. Oséias 13, verso 5. Diz assim, eu te conheci no deserto, o Eterno está falando a Israel, em terra muito seca. Quando eu os alimentei, eles se fartaram, estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, então esqueceram-se de mim. Portanto, serei para eles como um leão, como leopardo, espreitarei junto ao caminho, como ursa roubada os seus filhos, eu os atacarei, e lhes romperei as teias do coração. Por quê? Porque houve um pecado grande, e ele precisa livrar, imediatamente ele precisa reparar. Devorá-los-ei como leão, diz ele, um animal do campo os despadecerá. Verso 9. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador, diz ele. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? Onde estão os teus juízos, dos quais disseste, dai-me um rei e príncipe? Deixe um rei na minha ira, e tirei-o no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe sobrevirão, mas ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deveras vir à luz, está num lugar onde não devia estar, ele está falando. É isso que ele está falando. É tempo, ele falou. Porque é tempo e não está no lugar. Onde você está para levar os utensílios do Eterno? Ele chama, vem. Ele grita e você não vem. Em que deve vir a luz. Olha o verso 14. Eu os remirei, olha o resgate, irmãos. Da violência do inferno, ele fala. Eu vos remirei. Eu os resgatarei da morte. Eu não falei que isso é um preço maravilhoso,
uma exaltação ao amor a mim e a você? Onde estão a morte as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? Paulo grita lá, onde está a morte, o seu aguilhão? Lá em 1 Coríntios capítulo 15. A compaixão está recolhida dos meus olhos. Ainda que dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do eterno, subindo do deserto, secaciar na sua nascente, e sacaciar a sua fonte. O seu tesouro será saqueado, e os teus vasos desejáveis. É assim que vai acontecer comigo e com você. Nós estamos preparados para enfrentar a espada? Diz o profeta, nós estamos preparados para enfrentar a espada? É isso. Por causa da bondade do seu amor eterno, livre-me. Nós oramos o Salmo 109, Francisco escolheu hoje de manhã. Por causa da bondade do seu amor, livra-me, diz o salmista. Essa é a ação do servo Moisés, irmãos. Que coisa maravilhosa no capítulo 32 dessa porção. Essa é a ação, um amor, irmãos, incondicionável, diante de uma grave transgressão dos filhos de Israel, lá em Êxodo capítulo 32. É a ação do servo Moisés. Onde a idolatria, irmãos, aqui, é o carro-chefe que conduz o homem a se tornar maldito. A idolatria é o carro-chefe para condicionar um homem, para levar o homem à maldição. É isso aqui. O homem vai se tornar maldito se ele não observar a palavra do Eterno. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 27, nós vamos lá agora para você ver. O nome maldito em hebraico é Kelala. Ele vem da raiz do termo Kelal, que não significa amaldiçoar. Significa tornar-se leve. Aquele que é maldito, ele se torna leve, sem peso. Peso em hebraico é kabod. Peso da glória de Adonai. Aquele que é maldito, ele fica sem o peso da glória de Adonai. Ele fica leve, como o Salmo 1 diz, com qualquer moinho, vento de moinho leva. Ele fica como uma pluma, como uma pena. Qualquer vento de doutrina vai levá-lo, porque tem um coração disposto, mas não disposto a obedecer. Tem um coração gratificador, mas não disposto a obedecer. Por isso que só um coração gratificador não basta. Não basta. Então, cabode, irmãos, é perder peso. É isso. São como as moinhas do vento, que o vento espalha, o Salmo 1. Lá em Deuteronômio capítulo 27, você vai ver ali uma listagem de 12 maldições. Aí nós vamos começar a entrar, foi aí que eu comecei a entender por que o Eterno mandou nós, pastor, orarmos com a Torá aberta. Irmãos, se vocês entenderem um coração livre, ao qual o Eterno me fez entender, amém. Santificado seja o nome dele. Deuteronômio capítulo 27. Você vai ver ali, a partir do verso 1, até o verso 4 ali, até o verso 9 e 10 ali, você vai ver ali as cerimônias na entrada da terra de Canaã. Israel vai entrar na terra prometida. Você vai ver ali uma cerimônia. E essa primeira cerimônia que tem ali é a colocação de um marco. Ele vai colocar ali um marco. O marco é um erguimento de pedras, onde serão escritas as palavras de Adonai. Você lembra que Moisés subiu ao Monte Sinai, e Adonai deu para ele as 10 palavras, e mais, e ele vem descendo com as 2 pedras, quando ele vai ser recepcionado com o bezerro de ouro. Aquilo na mão de Moisés era um marco para a nação de Israel. Era um marco para mim, para você que ama nossos pais. Era um marco que teve que ser quebrado. Mas olha só que maravilha isso aqui.
você vai ver aqui a colocação de um marco. A primeira ordem para você assumir o território de Israel. Diz ali, o território da terra prometida. Verso 1, Moisés e os anciãos deram ordem ao povo de Israel, dizendo: guardai todos estes mandamentos que hoje vos ordeno. No dia em que entrares no Jordão, para a terra que o Eterno teu Elohim que te dá, levantarás umas pedras grandes e as cairás. Havendo passado, escreverás nelas todas as palavras desta Torá, para entrares na terra que te dá o Eterno teu Elohim, terra que mana leite e mel, como te disse o Eterno Elohim dos teus pais. E quando tiveres passado o Jordão, levantarás estas pedras, como hoje te ordeno, no Monte Ebal as cairás. O marco, o erguimento de pedras aqui, onde serão descritas as palavras da Torá, e a edificação de um altar para celebrar a entrada do povo hebreu na terra de Canaã. Irmãos, o marco aqui é importantíssimo para mim e para você, porque ele fala de uma limitação, de uma fronteira. Marco, em hebraico, é Jebul, é uma expressão de marco. Significa o quê? Fronteira. O termo, irmãos, é usado para marcadores de pedra, por isso que eu falei que, quando eles adentrarem com os pés na terra de Canaã, depois de atravessarem o Jordão, o Eterno vai ali e estabelece um marco. Aqui, são marcos, são marcadores de pedra, ou mesmo sulcos que cavariam, que indicariam uma fronteira. São limites, irmãos, que o Eterno impõe como exercício de obediência. É um marco. É um exercício de obediência, estabelecido por Adonai lá em Êxodo capítulo 19, quando ele fala bem assim para o povo de Israel: deste limite, deste termo, não subirás ao monte. Ele vai limitar, ele vai pôr um limite à nação de Israel. É um exercício que ele já estava fazendo. É um exercício, capítulo 19 ele fala isso. Moisés sobe, mas o povo não passa do... E vamos lá para você ver isso, que coisa linda que é. 19:12. Isso. Eu não ia não, mas vamos lá, irmãos. Êxodo 19, verso 12. Se eu estiver rápido, vocês me falam, tá, irmãos? Êxodo 19, verso 12. Ele diz assim, olha: marcarás limites, um marco aqui, ao povo em redor, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente será morto, e certamente será apedrejado ou flechado. Nenhuma mão tocará nele, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, o chofar, então subirão ao monte. Há uma ordem aqui estabelecida, há um exercício, à obediência. Irmãos, a transgressão de mover o marco torna, isso é transgredir o marco, é tomar a terra que não te pertence. É isso, pastor? Transgredir o seu limite, o limite que Adonai estabeleceu, é tomar a terra que não te pertence. Ela está inserida nas 12 maldições que nós estamos lá em Deuteronômio capítulo 12. O Eterno chama de infame aquele que assim faz. Deuteronômio capítulo 12. Por favor, irmãos. Você vai ver ali que ela está prescrita aqui na cerimônia de entrada da terra prometida, irmãos. Então não está aqui por estar, irmãos. Não está aqui por estar. Ele diz que ele é infame. Capítulo 12 eu falei, né? De Deuteronômio. Perdão, 27. Isso. Aí é o verso 11 em diante. Ele diz assim, olha: no mesmo dia, quando o Eterno estabeleceu o marco ali, ele vai dizer assim, no mesmo dia, Moisés deu ordem ao povo dizendo: quando houveres passado o Jordão, essas são as tribos que entrarão
estarão sobre o monte Gezerim para abençoar o povo. Simeão, Levi, Judá, Sacar, José e Benjamim. E essas são as tribos que estarão no monte Ebal para amaldiçoar: Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naphtali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão, os levitas, irmãos, eu falei com você que a transgressão do homem tem como carro-chefe a idolatria. Aqui, verso 15. Maldito homem, ele diz assim, infame é você, que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao eterno, obra de artífice, e a puser em lugar oculto, no coração, pastor. É por isso que ele fala assim, que vai tirar as teias do coração, porque você e eu guardamos no coração isso aqui, um ídolo, um lugar oculto, e todo o povo responderá? Amém. Isso, ao verso 16, todo aquele que desprezar o pai e a mãe, todo aquele que desprezar as ordens estabelecidas por Adonai aos nossos pais espirituais, e todo o povo dirá, amém. No verso 17, logo no verso 17 ele disse, maldito é aquele que remover os marcos do seu próximo. E todo o povo dirá, amém. É isso. Tem mais coisas aí para baixo, mas eu quero terminar aqui essa leitura do capítulo 27. Quem remover os limites para diminuir, para retirar a terra do seu próximo, esse é maldito. Ele não tem sobre ele cabode, ele não tem sobre ele a glória de Adonai. Ele é leve como palha, e não tem condição nenhuma de enfrentar a espada de Adonai. Não tem. São esses. Eles se levantam para enfrentar, mas eles não têm condição nenhuma. Não tem poder. O rei Salomão, irmãos, lá em Provérbios, capítulo 22, ele denuncia essa anarquia de alguns que ousam infringir esse direito. Eu vou te descobrir a Torá, para que nós possamos começar a fazer as leituras e a Torá possa estar aberta, assim como Adonai ordenou para nós nessa manhã, para que ele possa trazer a espada, para trazer a justiça e o juízo. Fala, amado. Léo, é interessante aqui que já temos certeza de que é maldito aquele que remove os marcos. Amém. Isso já é certo. Isso. E o que acontecerá com o maldito? Lê para mim. Lá no capítulo 28, a partir do versículo 15, fala do que tem as maldições. Fala do que acontecerá a consequência ao que for maldito. Isso. Leia para nós aí. Então, vamos lá. Versículo 15. Mas se não deres ouvidos à voz do Eterno teu Elohim, e não cuidares em cumprir todos os teus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te atingirão. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo. Maldito, aí vem seu cesto e sua amassadeira. Mas no versículo 20 diz assim, o Eterno te enviará a praga, a confusão, a ameaça em tudo o que empreenderes, até seres destruído e repentinamente pereceres por causa da maldade das suas obras pelos quais me deixaste. Isso, está vendo? Roberto, isso aí significa ódio. Isso aí que Roberto leu, e você também leu na sua Bíblia aí, é a expressão de ódio. Você tem ódio do seu irmão. Você nunca vai encobrir a multidão de pecados que há em você. Nunca vai conseguir se manter-se nessa posição. Então você vai lá na legislação da Torá que diz no capítulo 19, que é uma expressão de ódio que você tem quando você não respeita o limite estabelecido por Adonai. Vai lá no Deuteronômio capítulo 19, por favor. Volta só aí as páginas da sua Bíblia aí. Nós vamos, Deuteronômio 19. Nós faremos a leitura, eu gostaria que vocês fizessem a leitura comigo, do verso 11 ao verso 14.
essa palavra faz parte das orações que o Eterno estabeleceu para nós. Olha só. 11h30 ainda, eu tenho até 12h30, tá bom? Aí, diz assim, capítulo 19 de Deuteronômio, verso 11. Mas, olha só o que ele fala. Por ódio do seu próximo, você não entendeu o 1 Pedro, né? Por ódio do seu próximo, lhe amar ciladas, levanta-se contra ele e o ferir mortalmente, de modo que morra, e se acolher a alguma dessas cidades, os anciãos da cidade mandarão prendê-lo, e entregarão nas mãos do vingador do sangue, aquele que vem para fazer o resgate do sangue, para que morra. Não tereis piedade dele. Antes, eliminarás de Israel o derramamento de sangue inocente, por causa do ódio. Está vendo? Para que te vá bem. Ao verso 14. Não mude os marcos do teu próximo, amado, que teus antepassados, nossos pais, fizeram na tua herança, na tua herdade, na terra que o Eterno teu Elohim te dá para possuíres, que nós acabamos de ler em Deuteronômio capítulo 27. Está aqui, claro para mim e para você, uma legislação que proíbe a mudança de marcos. Proíbe. Agora vai lá em Provérbios, por favor. O rei Salomão vai anunciar que há no meio de nós essa anarquia. Muda o marco pelo ódio. O ódio que você tem ao seu irmão. Aí você não alcança nem perdão para si, nem para o próximo. Porque você alimenta o ódio. Irmãos, Provérbios no capítulo 22, você vai ver a denúncia ali. A denúncia no capítulo 22, o verso 28, irmãos. O alterar o marco é tão grave, é tão grave, isso, que você infringe mais de um mandamento. Isso. Porque quando ali nos 10 mandamentos, o Eterno diz assim, isso, não cobiçarás, você está cobiçando. Aquilo que não é teu, você está mudando o marco porque você cobiça o que não é teu. Isso. Por quê? Ganância. Ganância. Amém. Ganância. Por isso que eu falei lá que em Salmo 119, o Eterno diz que é um antídoto ali para a ganância, Roberto. É amar os mandamentos do Eterno, mais do que o ouro fino. É um antídoto contra a ganância. Isso. O Provérbios 22 aqui, no verso 28, ele faz a mesma denúncia, irmãos. Leia para você ver. É este homem... Não, estou errado, estou em Jeremias. Foi o vento que... Provérbios 20, não foi isso? 22, 28. Amém. Aí, bem claro para mim e para você. Não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Próximo, em outra versão, diz: não diminua o marco, a fronteira que delimitar os teus pais. Se você caminhar um pouquinho aí, na próxima página, aí no capítulo 23, olha o verso 10, para você ver, ainda em Provérbios 23, 10. Ele continua a denúncia, irmãos. Olha, não remova os limites antigos. Não pode, é proibido, está escrito na Torá. Não remova os limites antigos, nem entre nas herdades dos órfãos. Eu vou ler o 11. Pois o teu defensor é forte. Qual é o versículo que nós colocamos lá embaixo? Qual é o versículo que nós colocamos lá embaixo? Isaías, não é isso? 41, 19 e 20. Não é isso? É para que você não esqueça que tudo isso foi estabelecido com o braço forte de Adonai, de Elohim. Não foi com o meu braço forte, não foi com o seu braço forte, não foi com o meu dinheiro, não foi com o seu dinheiro, mas foi com o braço forte de... Aqui, pois o seu defensor é forte, ele pleiteará a causa deles contra ti. Maldito, ele fala. Ele não falou maldito, mas a gente completa, maldito. Irmãos, o profeta Jeremias, ele faz uma ação profética aqui, e eu gostaria que vocês lessem comigo essa ação profética do Jeremias. O profeta Jeremias vai comprar uma herdade lá na terra de Anatote,
que é a terra do seu nascimento, lá em Benjamim. Vai lá em Jeremias 32. A compra aqui, irmãos, é referente, nós vamos ver depois, que é essa legislação do marco. Ele vai fazer a compra em honra aos seus pais. Jeremias vai fazer a compra em honra a Adonai. Vai lá comigo em Jeremias 32, por favor, para você ver isso. Jeremias capítulo 32. Ele vai comprar um campo ali das mãos do seu primo. Ele compra em ordem a Adonai. Olha, capítulo 32 de Jeremias, a partir do verso 6. Nós vamos fazer leitura, irmãos. É isso que nós estamos sentados para ir, para isso, para fazer leituras. Olha o verso 6 do capítulo 32 de Jeremias, o profeta anunciando. Disse Jeremias: vem a minha palavra do Eterno. Hananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti e dirá: compra o campo que está na Anatote, pois como parentes mais próximos, tens o direito de dever de comprá-lo. Ele vai fazer o resgate, irmão. Um amor imenso. Por que ele está vendendo a terra dos pais, Roberto? Você acabou de falar, por causa da ganância. Ganância, irmãos. Porque ali a terra estava sitiada. Já estava sem valor. Estava sem valor, estava então sitiada. Ele queria vender porque ele sabia que a ele terra vai não valia. usurpar ali. Mas não tem importância não, Adonai se antecipou. Isso. Antecipou. Isso mesmo. Ele antecipa. Olha. Isso. Amém. O verso 8 diz assim: veio, pois, a mim Ananel, filho do meu tio, segundo a palavra do Eterno, ao pátio da guarda, e me disse: compra o meu campo que está na Anatote, na terra de Benjamim, visto que é do teu direito de herança, e tens o resgate, compra-o para ti. Então entendi que isto era a palavra do Eterno. De modo que comprei o campo de Hananel, filho de meu tio, e que está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura e a selei. Chamei testemunhas, pesei-lhe o dinheiro numa balança. Ele vai fazer tudo em ordenança com a palavra do Eterno. Tomei a escritura. Por quê? Porque ele não tinha só o coração disposto, generoso, mas disposto a obedecer. Aqui, tomei a escritura da compra, tanto a selada conforme a lei, os estatutos e com uma cópia aberta. Dei a Baruque, filho de Neerias, filho de Maacéias, perante os olhos de Hananel, filho de meu tio, e perante todas as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e perante todos os judeus que assentavam no pátio da guarda. Dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo: assim diz o Eterno Elohim, o Eterno dos Exércitos, o Elohim de Israel: toma essas escrituras de compra, tanto a selada como a aberta, mete-a num vaso de barro, para que possam conservar muitos dias. Pois assim diz o Eterno dos Exércitos, o Elohim de Israel: ainda se comprarão casas, campos, vinhas nesta terra, pois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Neerias. Orei ao Eterno, dizendo: Eterno Elohim de Israel, tu fizeste céus e a terra com teu grande poder, e com teu braço forte estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Tu usas de benignidade com milhares, e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és grande e poderoso, Elohim, cujo nome é o Eterno dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Está preparado para enfrentar a espada, diz o Eterno. Aqui, para dar aos homens segundo os seus caminhos e segundo as suas obras. Nós lemos isso em Provérbios. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens. E te fizeste um nome. Qual é que tens nesse dia? Tiraste do teu povo Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto. É Ele que vai fazer. É Ele que vai operar.
Jeremias vai exaltando o nome de Adonai aqui, ó. É ele que faz. Ele deste esta terra que juraste a teus pais, que lhes havia de dar, terra que mana leite e mel. Então entrarão nela e a possuirão, mas não obedeceram a sua voz, nem andaram na tua Torá. Tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não fizeram. Pelo que ordenaste, lhes sucedeste todo este mal. Eis que os valados já vieram contra a cidade, toma-la, e a cidade está entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome, pela peste. O que disseste se cumpriu, como estás presenciando. Esta ação profética do profeta, aqui, na própria vida dele, irmãos. É uma ação profética na sua própria vida. É devido, irmãos, à compreensão sobre o retorno que ele já vinha anunciando. O povo estava caminhando para o exílio e o profeta vinha falando do retorno. Por isso que o profeta é tido como louco, como biruta. É por isso que quando você anuncia a palavra do retorno, enquanto todo mundo não quer retornar, você é tido como doido, como biruta. Esse povo é louco. Aqui, ó, para isso ele vai encorajar os exilados, irmãos, para fazer o quê? Um marco. Jeremias é tremendo, irmãos. Um homem de dores. Ele vai encorajar os exilados para marcarem a sua rota ao exílio, para que pudesse retornar com segurança a Israel. Você sabe por que ele faz isso, pastora? Porque quando você tem ódio do seu irmão e modifica os marcos, você altera os marcos, é para que ele não venha retornar. É para dificultar o seu retorno. É para dificultar o meu e o seu retorno. Ele fala bem assim, ó, isso é estabelecimento de um marco, cujo também conceitua-se aqui como uma marca, como um guia, como um sinal que vai conduzir o povo ao retorno, colocado ao longo de um percurso, ao longo de um caminho, ao longo de uma jornada. É por isso que a Torá está no meio de nós. Ela é um marco que vai nos conduzindo ao retorno. Se eu não obedecer essa Torá que está aberta no meio de nós, eu vou desviar e me desviar a muitos. Eu vou me desviar e desviar a muitos. Vai lá você ver isso, lá em Jeremias no capítulo 31. Volta um pouquinho para você ver. Que essa ação profética ele faz com segurança. Por isso que ele ora, Adonai, tu és maravilhoso, Adonai. Porque ele sabia do retorno, irmãos. Ele já estava anunciando aqui no capítulo 31 de Jeremias. Nós vamos ler todo ele não, mas vamos lá no verso 21 para você ver. Capítulo 31, verso 21. Ele põe aqui, ó, ele fala aqui, ó. Põe-te marcos. Por quê? Se você ler ali no verso 17, só um pouquinho aqui, irmãos. Vai ali no verso 17 desse mesmo capítulo. Ele diz assim, ó, a esperança para o teu futuro, diz o Eterno. Os teus filhos voltarão para os teus termos. Ele faz com segurança e com fé em Adonai. É o profeta Jeremias falando no verso 21. Ele diz assim, ó, põe-te marcos, faze postes que te guiem, ele fala. Dirige a tua atenção para veredas, dirige a atenção para o caminho ao qual eu estou te seguindo. O profeta Isaías disse, ó, essa é a voz que diz, este é o caminho, andai por ele. É isso que o profeta está falando aqui no capítulo 21. Dirige a sua atenção para o caminho, para a vereda, ao caminho pelo qual vais. Regressa, ó virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Até quando andarás vagabunda, ó filha rebelde? O Eterno criou uma coisa nova na terra. Uma mulher cercará um homem, a ordenança é essa. Próximo original diz assim, coloca sinais na estrada. Olha só que maravilha. Levante postes guias. Preste atenção no caminho, na estrada ao qual passará. Volta, ó virgem de Israel. Volta, ele diz, às tuas cidades. Quanto tempo ainda você hesitará, filha teimosa? Porque Adonai criou algo novo na terra. Uma mulher com a força de um homem. Para levar avante a uma geração, a um grupo de sacerdotes que rejeitam obedecer o caminho de Adonai, porque são seduzidos, irmãos, pela ganância do conhecimento. São seduzidos pela ganância, pela ganância da sabedoria humana. Fácil de ser seduzidos. Eles são como um vento que a moinha os leve. Irmãos,
O livro de Jó também denuncia isso. Precisa ir lá não que eu leio, eu vou ler para vocês. Jó no capítulo 24, depois se dá uma olhadinha no verso 1, no verso 4, ele cita que há no meio de nós, aos que até os limites removem. Há no meio de nós, ele fala assim, até aqueles que roubam os limites, que removem os limites. Esses, ele diz o Jó, esses roubam os rebanhos, eles roubam os rebanhos e vão apacentá-los com a sua sabedoria humana, a ciência do pensamento, que você depois, nós estamos orando lá em 1 Coríntios capítulo 1, do verso 18 em diante, ele vai falar dali da sabedoria para mim e para você. Ele vai repreender a sabedoria humana. Esses que roubam os rebanhos e as apacentam, eles são também denunciados lá em Ezequiel, no capítulo 34. Não vamos lá ler Ezequiel, capítulo 34, que todo mundo sabe o que tem escrito lá. Se não sabe, depois você leia com calma em casa. Ele ali vai denunciar, o profeta Ezequiel, no capítulo 34, ele fala aqui dos falsos pastores, que conduzem as ovelhas à morte. Por quê? Porque ele remove os termos estabelecidos por Adonai e faz errar toda uma geração, para que ela não possa retornar com segurança, ou para que ela nem venha retornar. A transgressão aos mandamentos, irmãos, essa é uma transgressão séria que eu estou citando para vocês. Ela afia sobre o transgressor a espada de Adonai. A transgressão, ela afia sobre o transgressor a espada de Adonai. Por isso que eu iniciei falando, está preparado para enfrentar a espada? Está preparado? O profeta Ezequiel traz, no capítulo 21, todo um capítulo ali anunciando... Cântico da espada, amém. Ele vem anunciando ali, nesse cântico, a ação da espada. A ação da espada. Vamos lá, rapidinho, para você ver, irmãos. Ezequiel capítulo 21. Isso. A pastora está falando porque aqui... Ezequiel vem anunciando, os comentaristas chamam de cântico da espada. A espada é a palavra, concorda? Com Amém. Seu duplo sentido, salvador e julgador. Isso, ela vai golpear duas vezes. Isso. Está vendo? Golpear duas vezes. Vai golpear duas vezes. Nós vamos só iniciar e depois nós vamos pular alguns versículos. Diz assim, na minha Bíblia já diz a espada do Eterno. Verso 20, capítulo 21, vem a minha palavra do Eterno. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém e derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Jerusalém. Ele manda derramar as suas palavras. Adonai diz que ele é o anunciador da sua palavra. O profeta Ezequiel é o anunciador da tua palavra. O nome de Adonai está sobre ele. Ele é que vai anunciar a espada afiada. Mesma coisa ele faz nessa porção, quando ele coloca diante de toda a congregação um anjo. Eu coloco diante de ti um anjo. O anjo vai carregando também a espada de Adonai para julgar, para julgamento, para julgar e curar. É isso que está falando. Olha o verso 14. Diz assim: Tu, ó filho do homem, profetiza e bate com as mãos uma na outra, que a espada golpeie 2 vezes, ou até 3 vezes. É uma espada da matança, da grande matança, que os rodeia, para que desmaie o coração e se multiplique os tropeços. Contra todas as suas portas, pus a ponta da espada, que foi feita como um relâmpago, e está afiada para matar o transgressor. Afiada para matar o transgressor. É isso que é o cântico. Eu não vou ler todo ele não por causa do horário, mas é o cântico da espada. O profeta Jeremias, no capítulo... Amém, vamos lá ler o... Vamos 18, 19 aí. Vem a minha palavra do Eterno. Tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos, por onde vem a espada do rei da Babilônia. Isso, você há a oportunidade de propor 2 caminhos. Ambos procederão de uma mesma terra. Faz o marco indicador e põe-te no princípio do caminho para a cidade. Isso.
O caminho proporás, por onde virá a espada contra Rabá, dos filhos de Amon, e contra Judá, em Jerusalém, a fortificada. Só até aqui, né? Até o 20. Amém. Fala no microfone, por favor. Espera aí. O profeta, ele está fazendo uma coisa altamente estranha. Da mesma forma, altamente estranha. Isso. Ele está chamando o inimigo para atacar o povo do Eterno. Isso. É isso que ele está fazendo. Por quê? É por isso que põe-te marco. Faz o indicador no princípio do caminho para a cidade. Proporás onde virá a espada contra Rabá, os filhos de Amon, e contra Judá, a Jerusalém, a fortificada. Isso. Chamando o inimigo para poder tomar a cidade. Isso. Você diz, mas como um profeta que... O profeta só profetiza coisa boa. Você está em desobediência, você está removendo marcos, Isso. você está em total ganância, soberba e altivez, querendo viver segundo os seus próprios caminhos, segundo aquilo que você ordenou para você que mesmo. venha o juízo de Elohim. Irmãos, é isso que o profeta está fazendo. É isso que nós vamos fazer agora de manhã aqui, com a Torá aberta. Quando nós estaremos lendo ali Deuteronômio capítulo 32, irmãos, essa ação estranha do profeta, ela é identificada em Moisés. Moisés é um homem manso, irmãos. Ele entra para socorrer os seus irmãos, mas ao mesmo tempo ele traz o juízo. É isso que Moisés, é uma ação estranha para o próprio Moisés. É uma ação estranha que ele vai acometer ali. Lembrando os irmãos que aqui não tem nenhuma arma física, tá? A arma aqui são os mandamentos e espirituais. Essa é a nossa arma. É a arma aqui. Por isso que ela está aberta no meio de nós. Por isso que ela está aqui aberta. Isso. Eu estava falando que o profeta Jeremias, no capítulo 9, vai lá, irmãos. Porque a Torá expõe o nosso pecado de tal forma que a nossa permanência no pecado vai nos consumir e nós seremos entregados às nossas próprias concupiscências. Por isso que virá a espada. No capítulo Jeremias, capítulo 9, nós vamos ler só 3 versos. Ele diz assim, olha, 9, verso 12. Diz assim, 12. Quem é o homem sábio que entenda isso? Olha a ação estranha de Adonai. A quem falou a boca do Eterno para que o possa anunciar? Porque pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela. Disse o Eterno, é porque deixaram a minha Torá, que publiquei perante a sua face, não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes, aquilo que a pastora estava ensinando, andaram do seu próprio coração, após os balaíns que lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Eterno dos Exércitos, Elohim de Israel, darei de comer losna a este povo, e lhe darei de beber água de fel, espalhar-lhes-ei entre as nações, que nem eles, nem seus pais conheceram, e mandarei que? A espada após eles, até que venha a consumi-los. Por quê? Porque manter-se na minha própria consciência, Elohim vai me entregar a ela. Vai me entregar a ela. A Paraxá, irmãos, Moisés vive 2 situações diferentes, essa ação estranha, que se convergem em santificar o nome de Adonai. As 2 ações se convergem em anunciar e santificar, dar Baruch Hashem ao nome de Adonai. Sua mansidão matricial, diz o texto, para obter o perdão de Adonai, como agir com extrema severidade em punir a falta cometida. Então ele vai viver 2 situações. Ele com a mansidão matricial. O que é a mansidão matricial? A mansidão que provém de Adonai, que é a sua matriz. Não provém dele não, irmãos. Você sabe, se eu pisar no teu pé com força, vai vir uma ira imediata sobre você. Eu creio que viria também sobre Moisés, mas ele tem uma mansidão matricial, diz o comentarista, que provém de Adonai. Ele vai com essa mansidão matricial para obter perdão de Adonai, mas ele vai agir com extrema severidade para punir a falta cometida, para punir
a todos a obediência. Irmãos, isso é muito sério. Por isso eu convido vocês a lerem Êxodo capítulo 32. Vamos ficar de pé, por favor. Nós já estamos terminando, irmãos. Amém, amém. Roberto também gostaria que nós, em unidade, lermos. Amém, então tá. Êxodo 32, por favor. Eu não cheguei lá. Nós vamos ler, irmãos, juntos, a partir do verso 7. Diz assim o texto: Então diz o Eterno a Moisés: Vai, desce, porque o povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei, e fizeram para si um bezerro de fundição. Perante eles se inclinaram, e lhes ofereceram sacrifícios, e disseram: São estas, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Eterno a Moisés: Tenho visto a este povo, e é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma. Então eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Eterno, seu Elohim, e disse: Ó Eterno, por que acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de dizer aos egípcios: para mal os tirou, para matá-los dos montes e para destruí-los da face da terra? Tornar-te-á a ira do teu furor, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te dos pais, ele fala, lembra-te dos nossos pais, de Abraão, Isaque e Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo jurastes, e lhe dissestes: multiplicarei os nossos descendentes como as estrelas dos céus, e lhes darei toda esta terra de que tenho dito, para que possuam por herança eterna. Então o Eterno se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Essa é a primeira intercessão do perdão, é a intercessão matricial da mansidão de Moisés. Então ele vai no verso 15, volta lá. Voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas de testemunho na mão, 2 tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. Aquelas tábuas eram a obra de Elohim. Também era feita escritura de Elohim, esculpida nas tábuas. Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é a voz dos que cantam o que eu ouço. Chegando ele ao arraial, vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira, e arremessou das mãos as tábuas, e as quebrou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinha feito, e queimou no fogo, movendo até que se tornou em pó, e o espargiu sobre a água, e deu a beber aos filhos de Israel. Perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que sobre ele tirou-se tamanho pecado? Respondeu Arão: não se acenderá a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Disseram-me: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Não sabemos o que sucedeu a esse Moisés e esse homem que nos tirou da terra do Egito. Então lhes disse: quem tem ouro, arranque. Deram o seu e lancei no fogo, e saiu este bezerro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, e que Arão o havia deixado à solta, para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial, e disse: quem é o Eterno? Venha a mim. E ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então disse-lhes: assim diz o Eterno, o Elohim de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia
cerca de 3.000 homens. Só até aí? Amém? Caíram, então cada um pegou a sua espada e ergueu-se em honra do nome de Adonai. Está preparado? Está preparado o teu coração? Volta lá em Deuteronômio capítulo 27. Nós vamos ler. Eu vou ler e vocês vão responder amém, irmãos. Mas vocês vão fazer a sua leitura aí. Deuteronômio capítulo 27, onde nós lemos. Espera aí, deixa eu ir lá. Eu vou começar a leitura do verso 15 e nada final de cada versículo vocês dirão amém. Maldito é o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Eterno, obra de artífice, e puser em lugar oculto, e todo o povo respondendo dirá, amém. Maldito é aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá, amém. Maldito é aquele que remover os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá, amém. Maldito é aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá, amém. Maldito é aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá, amém. Maldito é aquele que se deitar com a mulher do seu pai, pois desonra assim o leito do paterno, e todo o povo dirá, amém. Maldito é aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá, amém. Maldito é aquele que se deitar com a sua irmã, filha de teu pai, ou filha da tua mãe, e todo o povo dirá, amém. Maldito é aquele que se deitar com a sua sogra, e todo o povo dirá, maldito é aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá, amém. Maldito é aquele que aceitar suborno para matar uma pessoa inocente, e todo o povo dirá, amém. Maldito é aquele que não confirmar essas palavras da Torá para as cumprir, e todo o povo dirá, amém. Pai, em nome de Yeshua, nós declaramos com os nossos lábios, ó Pai, que nos tornaremos malditos, ó Pai, diante de Ti, se caso não cumprirmos todas as ordenanças a qual o Senhor estabeleceu para nós. E que se torne maldito todo aquele que transgredir os teus termos, todos aqueles que por ou ignorância, ou mesmo, Senhor Deus, por cobiça, assim fizer, se torne maldito, ó Pai, para que a tua espada venha e persiga, para que haja vida e esperança para aqueles, ó Pai. Tem misericórdia de nós quando nós clamamos diante da tua Torá. Tem misericórdia de cada coração doador desta casa. Tenha misericórdia de cada coração apto e disposto a obedecer, para que nós não venhamos cair nas garras dos nossos inimigos, mas que nós venhamos honrar o teu santo nome e assim estabelecer os marcos que foi prescrito por ti, Pai. E nós possamos dizer neste Shabat, Baruch Hashem, bendito seja o teu nome, em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Eu convido agora para nós fazermos a recondução da Torá. Baruch haba Shem Adonai, bendito é aquele que vem. Baruch haba Shem Adonai, que vem em nome de Elohim. Vem agora, Elohim, que habite no seu templo, Adonai, com a arca do teu poder. Então nos regozijaremos, estando assim vestido com sua justiça e celebrando teu amor. Baruch haba Shem Adonai, que dito é aquele que vem. Baruch haba Shem Adonai, quem vem
que vem em nome de Elohim. E quando a arca repousava, dizia: volta, ó Eterno, às miríades e milhares de Israel. Levanta-te, Eterno, no teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e cantem os teus pios. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido, pois que eu vos dou bom ensinamento. Não abandoneis a minha Torá, é árvore de vida para os que nela se apegam, e os que nela se apoiam são bem-aventurados. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são de paz. Faz-nos voltar a ti, Eterno, e voltaremos. Renova os nossos dias, como nos tempos antigos. O verruno Yomá, chuva Adonai, rivevot alfei Israel. Kum Adonai, lemunaterra, atam avaron zerra. Kohaneha yebetut tzedek, barracideira e araneno. Bavu David a videira, Atashef penet mishkirecha, Kelatov latat lahem, Torati altazavu. Etzaihi lama azimba, Vetorea meusha, Deraeha dahenoa, Verhonetivotea Shalom, Hashivenu Adonai Elecha Venashova Adesh Adesh Yaneno Adesh Yaneno Yevarecha Adonai Virishmirecha Yae Adonai Palavelecha Virunecha Isha Adonai Palavelecha Viasemelecha Shalom Bishem Yeshua Hamashia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Shabbat Shalom, irmãos.